Utiliza os valiosos recursos da tua lucidez para doar estímulos. A palavra vazia do elogio facilmente recusável, nem tampouco o silêncio gelado, que pode significar descaso. Sorri ao mendigo e ele se considerar a teu irmão. Aquece a aplicar 1 minuto de uma palestra edificante e transformarás os antagonistas em companheiros. Vasculha um coração endurecido com a claridade do amor e descobrirás ângulos do teu caráter credores de consideração. Aguça a percepção para estimular e encontrarás ensanchas de servir. Estímulo é também auxílio. Aqueles que se equivocaram nas questões da moral ou se comprazem na criminalidade por ignorância ou insensatez, estão informados pela consciência quanto à própria necessidade. Não os atormentes mais. Convida-os no edificante apelo, estimulando-os ao avanço, e muitos te seguirão em pós. Há corações que depois da queda se acreditam insolváveis em relação aos demais. Muitos dos caídos temem a recepção que os aguarda se intentarem retroceder. Seja a tua boca a que esparze esperança para eles. Observa também os que trabalham, se esforçam, lutam e sofrem. Esperam de ti, no labor a que se afervoram, algo mais que a indiferença ou trovejante ovação. Dá-lhes o estímulo que expresse significação deles no teu coração. Ouço-te as preces, alma querida e boa, rogando proteção, como quem pede entendimento e abrigo para o cansado coração. E sei que choras com motivos próprios, mesmo vivendo no clarão da fé, porquanto quem passou pelas sendas humanas sabe o que seja a luta e a provação como é. Para os que decidem a viver sob a inércia, tempo ante algum tempo, é sono simplesmente, mas para quem aceita o próprio aprendizado, a vida é diferente. Entretanto, recorda, os espinhos da alma são sempre como são, formando em qualquer parte os degraus da subida à luz da elevação. E os espinhos são muitos no caminho interior. É o dever de se dar à batalha do bem, o encargo de atender ao plantio do amor. É a incompreensão de alguém, é o desafio a fim de que se anule a tentação, que tantas vezes nos visita a testar-nos o próprio coração. É a nossa dor e a luta dos que amamos, a inquietação e o medo em cada prova, a tristeza, a amargura, a sombra e a mágoa, tudo, enfim, que nos fere e nos renova. Ainda assim, alma boa, vale a pena seguir. Ama e perdoa, a fim de que se alcance a suprema alegria. Não basta ver em nós sofrimento e pesar, é preciso vencê-los dia a dia, trabalhar e servir, aprender
e passar. Caindo, porém, em si, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste. Em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui reunidos mais uma vez neste encontro de música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso 14, exortava aos seus discípulos a estarem atentos aos atos praticados, sobretudo quanto à escolha dos caminhos e das companhias. E por tudo isso dizia: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo o iluminará. Para Paulo, a atitude correta dos verdadeiros discípulos era aquela que os tornavam imitadores de Deus, tais quais filhos queridos, sendo esperada deles uma mudança de conduta em conformidade com a visão, a meta alvissareira da conquista do reino divino. Assim, lembrando do apóstolo dos gentios, no programa de hoje, falaremos sobre o despertar, atitude mental que nos conecta com o mais do que humano em nós. Então, acordamos todos os dias pela manhã, iniciamos as tarefas necessárias desde levantar, fazermos a higiene matinal, alimentação, transporte, atividades laborais, resolução de conflitos, tomada de decisão, tudo isso conectado a atividades mentais superiores típicas dos seres racionais. E para que elas sejam realizadas, é necessário que estejamos em vigília, atentos para não cometimento de erros. Contudo, conforme assim nos traz Robert de Ropp, discípulo de Pedro Ouspensky e de Gurdjieff, fazendo coro aos precursores da quarta força da psicologia, vivemos, apesar de aparentemente ativos, em um estado de sono, cuja gradação pode indicar o quanto de automatismo existe em nossa realidade cotidiana e quão distantes estamos de um estágio maior de presença e protagonismo em nossas vidas.
Joana de Ângeles, em sua obra O Ser Consciente, resgata Ouspensky, aclarando a divisão que, segundo o bioquímico, representariam tais níveis diferenciados ou estados de consciência, a saber, a consciência de sono sem sonhos, de sono com sonho, de sono acordado, de transcendência do eu e de consciência cósmica. Para ele, o homem evolve de maneira inesperada, às vezes de um para outro nível, especialmente nos 2 primeiros estágios de adormecimento. Em um primeiro degrau, o indivíduo responde aos estímulos externos por meros automatismos. Em um segundo, experimenta projeções mediante espasmos de consciência vividos em sonhos ou percepções extrafísicas em desdobramento. O terceiro nível acontece quando a vontade e a determinação pessoal o encaminham na direção de ideais de enobrecimento, a busca pelo sentido da existência. Posteriormente, no 4º estágio, ele vivencia a descoberta da transcendência do eu, a autoidentificação com espaço para a liberação do eu profundo. Em seguida, munido de ferramentas auridas no esforço íntimo, trabalha a identificação dos conflitos psíquicos adormecidos, deles se desidentificando, libertando-se das angústias, abrindo espaço para a vinculação com a consciência cósmica. Nessa busca, Carl Gustav Jung identifica a viagem na direção deste domínio do ser por si mesmo como uma difícil jornada na direção da sombra, dos conteúdos armazenados nas zonas obscuras do inconsciente, integrando o ego periférico ao self essencial, alcançando assim a condição de integralidade ou individuação, sinônimo de absoluta maturidade psicológica. Contudo, relata o médico suíço, esta é uma aventura de grandes proporções, exigindo um esforço e dedicação, foco e coragem para empreendê-la. Em suas afirmações, dizia que as pessoas faziam de tudo para fugirem desses embates. Seriam capazes de irem aos limites do absurdo como forma de evitarem as suas próprias almas. Sabemos que o desenvolvimento psíquico espiritual do ser é obra de inexorável destino, sendo inevitável tais enfrentamentos. Postergados, sim. Evitados de forma permanente, jamais. Desta forma, a lei do progresso se serve dos mais variados meios para alcançar níveis diferenciados de despertamento, concitando-os à marcha ascensional. Profetas, místicos, reveladores de todas as ordens, capazes de anunciar as belezas do mais além, são estimuladores do processo, mas jamais detentores da capacidade de, por si, fazerem mudanças em alguém além deles próprios. Apenas o ser, detentor de conteúdos a serem ressignificados e integrados na psique, na forma de aprendizados evolutivos, é capaz de mudar seu quadro interno, direcionando energias na busca pelo si profundo. Dessa forma, é, no dizer de Joana, esta mudança um parto transcendental, dolorido, mas com imensos benefícios aos neonatais. Outra forma de experimentar o despertamento é avaliarmos o quanto somos capazes de nos percebermos como algo além das individualidades. Nos termos da psicologia transpessoal, seria algo como superar a ilusão de separatividade, conscientes que, para além dos personagens que representamos, no cenário da vida, somos parte de uma totalidade não dissolvente, pelo menos em termos, posto que podemos estar na condição de unidos por essências comuns, mesmo experimentando algo da nossa individualidade. O padre Teilhard de Chardin, em uma conferência realizada em Pequim no ano de 1943, apresenta na perspectiva da felicidade humana 3 posturas diante da vida, para as quais rotulou assim os seus postulantes. Os cansados pessimistas, os hedonistas, ou também chamados de bons vivants, e os ardentes. Cada um desses perfis corresponderia a um estágio de ação diante da existência. Os ardentes seriam aqueles para os quais viver é uma ascensão, uma descoberta contra os 2 primeiros, caracterizados pela inércia preguiçosa ou pelos devaneios paralisantes.
Ao perceber-se mais do que um, os indivíduos, segundo Chardin, experimentariam outras possibilidades relacionais, atitudes horizontais na direção do outro, do mundo, consideradas também formas evolutivas de consciência. Os primeiros passos da caminhada do personagem seriam caracterizados pelo centrar-se, momento de formatação do ego, das estruturas atitudinais, das posturas laborais, culturais, etc. Todas elas no domínio do ego. Posteriormente, compreendendo que faz parte de um todo, iniciaria o descentrar-se, fase de identificação com algo mais do que um, na ideia de uma composição. E ao final, sobrecentrar-se, ou seja, para ser plenamente nós mesmos, dizia Chardin, nós nos achamos forçados a alargar a base do nosso ser, isto é, juntar-nos ao outro. Ora, uma vez iniciado o pequeno número de afeições privilegiadas, esse número de expansão não para mais, mas nos atrai insensivelmente de próximo em próximo sobre círculos de raio sempre maior. Outros níveis, como supercentração ou cosmocentração, seriam experimentados para além da horizontalidade aqui evidenciada. Por fim, como se vê, várias são as formas de se encontrar com o despertar, o perceber-se para além das fronteiras limitantes do eu. O ser espiritual, o qual todos somos, é uma experiência por cuja fruição aguardamos pelo nosso despertar. Abrir os olhos carnais para a realidade de que somos seres complexos e integrais, multidimensionais, unos e versos, certamente que nos apresenta possibilidades para além das usuais e, por certo, é para esta direção que caminhamos. Somos obras inacabadas à espera do buril da boa vontade. Pelo que, corroborando com esta afirmativa, assim nos traz Joana de Ângeles. A conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência grandiosa não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. No abismo está minha alma, sei que aí também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas.
que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Acorda, enquanto é tempo e atende a vida. Levanta-te e prossegue de alma erguida a celeste visão. Foge à escura mentira do repouso. Ninguém nasce na terra para o gozo nem para a quietação. Tudo se move pelos céus profundos. Observa a dinâmica dos mundos do terrestre portal. Constelações e sóis no lar suspenso falam de Deus no espaço excelso e imenso, sob a vida imortal. Contempla, em torno do teu passo lento, tudo é luta, batalha e movimento. Serve o mar, serve a flor. Tudo é supremo canto da beleza, na evolução de toda a natureza, inflamada de amor. Acorda e traze o coração robusto para o banquete sublimado e augusto da bondade e da ação. E desde a carne estranha e transitória, ascenderás feliz de glória em glória ao templo vivo da ressurreição. Não ouvides cada hora, na luz de Deus a buscar-te, que a nossa grande família luta e sofre em toda parte. Isolamento e egoísmo são meros caprichos vãos. No universo ilimitado, todos nós somos irmãos. Respira o sol da verdade. Ilusão é sombra e pó. Ontem, agora e amanhã são frases de um tempo só. Qual tronco que se equilibra, fortemente enraizado, nosso presente obedece à formação do passado. Não te ensurdeças, portanto, à voz do bem que te exorta. Recebe fraternalmente a dor que te bate à porta. Mendigos que vês ao longe, chorando ao vento escarninho, já beberam quase sempre na taça do teu caminho. Velhos tristes sob a noite, em desencanto e doença, muitas vezes são credores de tua afeição imensa. Crianças ao desabrigo, em pranto desolador, comumente foram rosas e bênçãos de teu amor. Amanhã despertarás nas luzes do grande além. Consagra-te desde agora ao campo do eterno bem. Descerra as chagas da vida, o tempo do coração. Os braços da caridade são chaves de redenção. Certo dia, caminhando em meio a um profundo vale existencial, deparei-me com uma montanha que se assentava imensa ao horizonte. Cansado da ausência de respostas às indagações da vida, resolvi arriscar uma loucura, da qual certamente riria depois. Aproximei-me daquela majestade e perguntei: por acaso vê sentido em tua existência? Para minha grande surpresa, a montanha falou: tens 5 minutos? Sou um amontoado de magma terrestre que se cristalizou sobre a superfície. Vivo na solidão da imobilidade e tive como ideia contemplativa crescer
na direção do céu, o mais alto possível, de forma a conseguir deste ponto vislumbrar os demais companheiros de jornada. E desde então, tornei-me caminho para os peregrinos, desafio aos audaciosos, tornei-me habitar para os animais e flores, os córregos por mim ganham força para chegarem ao mar. Sou por isso sinônimo de força e vigor, mas rogo o dia em que estarei livre para voar, alçando o mais alto lugar do céu e de lá contemplar a face do Criador que me concebeu de maneira que hoje sou. Que me concebeu da maneira que hoje sou. E continuou: perceba que existem como eu altas montanhas, mas existem também os pequenos montes, os quais são igualmente úteis. Se assim não fossem, como os peregrinos iniciantes transladariam as distâncias que os separam dos seus destinos? Como os ainda medrosos testariam os limites da audácia nascente? Observe que tudo mais é igual a mim, desde a fonte que nos criou até as finalidades relativas às águas e às plantas. Na natureza, tudo é esplendor e vida, cada qual ocupando o seu papel. Pensei que tais palavras fossem delírios, afinal montanhas não falam, mas aquelas eram palavras que jamais admitiria em minha mente inquieta. Logo, se não eram minhas, eram da montanha, e por mais inverossímil que possa parecer, eu tinha acabado de conversar com ela. Agradecido, continuei minha jornada até chegar a um campo de belíssimos girassóis. Parei um instante para contemplar a sua beleza, ficando ali entretido por horas, até ser despertado por um desejo iminente. Já que houvera conversado com uma montanha, o que aconteceria se de repente eu conversasse também com os girassóis? Pensei alguns instantes em quais questões formularia ao imponente vegetal, até que, de súbito, pensei ter ouvido a sua voz. Era um tom suave, qual canora melodia que adentrava em meu mundo íntimo, despertando elevados sentimentos. Seja bem-vindo, viajor. Que queres saber de mim? Aquela era uma indagação bem além das minhas intenções, afinal, eu estava diante de uma planta, e pelo visto uma planta sábia, que poderia até me dar conselhos. Imaginei formular a ela a mesma questão feita momentos antes à imponente montanha, e assim o fiz. Podes, nobre girassol, me dizer se vês sentido na tua vida? O girassol pareceu sorrir e me falou: claro. Eu sou um vegetal que trago da terra os nutrientes que lá ficariam escondidos se não fossem as profundas raízes que lançamos em sua direção. Após o processamento desses elementos, nós ofertamos as sementes que alimentam os pássaros e, quando devidamente aproveitadas, precioso óleo eivado de nutrientes que, por sua vez, atuam em favor da vida. Contudo, pagamos o preço desse honroso trabalho, o qual nos faz, às vezes, fraquejar. À noite, vertemos ao solo a corola entristecida para volver em alegria em novo dia que se nos apresenta. Trouxemos a beleza e a serventia como estímulo ao plantio e o coletivo como remédio à solidão. Assim, somos juntos e alegres todos os dias, sem cessar. Olhava atentamente o girassol em sua imponente beleza quando me ocorreu ir além nas indagações. Será que ele também concebia alguma ideia de Deus? Mal finalizar a formulação em minha mente, o girassol volveu sua face a mim e respondeu em tom solene: refere-se por acaso ao Deus Sol? Sim, temos a nossa reverência ao Criador. Ele aqui nos trouxe e por ele cumprimos nossas finalidades. Antes de aqui chegarmos, fomos advertidos pelos engenheiros siderais acerca da imensa tarefa, sobretudo as dificuldades que enfrentaríamos. Recordo-me que foi grande o alvoroço, com muitos tentando abandonar a tarefa, até que ele nos falou de Hélios, o Deus Sol. A cada palavra, fomos instados a perceber que a criação e a criatura são apenas formas de se enxergar, cabendo-nos, enquanto jornadeássemos na ilusória separação da fonte suprema, jamais perdê-la de nossas vistas. Suplicamos aos amigos por este intento, ao que eles, atentos e caridosos, nos deram o heliotropismo,
razão pela qual tudo o que fazemos, olhamos para Ele, onde quer que Ele esteja, e ali com certeza estarão a nossa alma e o nosso coração. Agradeci humilhado aquelas palavras, agora um pouco mais ciente de que estava vivendo momentos especialíssimos em minha vida. Seria loucura? Afinal, havia pouco conversado com uma montanha e agora com um girassol. Certamente essa seria uma daquelas experiências intimistas que jamais eu poderia compartilhar com alguém. Mais uma vez, compuscando a minha mente, não me lembrava de jamais pensar em Deus assim, muito menos na possibilidade de montanhas e girassóis terem qualquer pensamento mais elevado. Tomava-os por inertes mentais, mas pelo visto enganara-me profundamente. E assim, continuei. E é claro que eu ouvi a voz de um pequeno colibri me parando na estrada na tentativa de entabular conversações e eu não estranhei. O que seria um colibri para quem acabara de ter um diálogo profundo com uma planta? Depois dos tradicionais cumprimentos e apresentações, sem hesitar, formulei as questões de praxe e mais uma vez tomei ciência de algo que jamais me dera conta. O colibri trabalhava com os girassóis e com as montanhas, pois ele, juntamente com os seus pares, eram os transportadores das sementes, os verdadeiros agricultores da natureza, juntamente com as abelhas e as borboletas, colegas deste importante trabalho, sem o qual a natureza como a conhecemos não existiria. Era tão importante este labor que Deus os houvera premiado com um par de asas, com as quais poderia alçar as mais longínquas distâncias e os altos cumes das montanhas, sem os impedimentos naturais da terra. Continuei a minha jornada, agora um pouco mais curioso, pois se em tudo há finalidade, qual seria a minha? Sentei-me numa pedra à beira de um belo lago e mais uma vez ouvi uma voz que parecia vir da sua profundidade. Sentei-me numa pedra à beira de um lago e mais uma vez ouvi uma voz que parecia vir das suas profundezas. O lago dormia ante as minhas elucubrações, por isso estranhei sua manifestação. Jovem, disse o lago em tom professoral, carregas o dom mais radiante de todas as criações. Porém, jovem, disse o lago em tom professoral, carregas o dom mais radiante de todas as criaturas. Porém, por conta dele, conduz a mais pesada das experiências. Enquanto para os demais entes da natureza as finalidades principais são claras e de fácil acesso, as tuas estão escondidas em refolhos profundos da sua mente, cabendo à consciência o mistério de descobri-las. E eles são a tua asa com a qual podes voar aos mais diversos cantos do universo. São as suas raízes através das quais pode ir no mais fundo dos entendimentos. Dela produz finalidade para a sua vida e por ela podes encontrar o Criador, imiscuído entre as areias, imiscuído dentro das areias do deserto da ignorância. Por tais poderes a ti concedidos, não é mais permitido dar ciência de por quais caminhos deve trilhar. A isso cabe o seu livre-arbítrio. Porém, pelo que aprendeu com a montanha, com os girassóis e o colibri, compreenda que tudo tem o seu espaço na obra do Criador. A ti cabe somente descobrir o seu lugar. Agradeci emocionado ao lago amigo, seguindo em meio às novas formulações mentais, tentando aprender um pouco mais daqueles companheiros da estrada. Decidi então que a partir daquele dia a minha vida seria um serviço de utilidade à existência, que os meus passos seriam orientados por maiores compromissos e que os meus olhos, onde quer que estivessem, buscariam a Deus como fonte e sentido de toda a vida. Os anos se passaram e certo dia estava eu ali parado, contemplando a paisagem, quando um homem, olhos profundos e pele macerada pelo sol, aproximou-se e, como quem implora um vaso de água para matar a sede, perguntou-me: por acaso vês sentido em tua existência? Ao que rapidamente eu respondi: tem 5 minutos?
dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Caindo, porém, em si, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida
é diferente. Atendendo a certas interrogações de Simão Pedro no singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, Jesus explicava solícito. Destina-se a boa nova, sobretudo, à vitória da fraternidade. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Não é justo se combatam as criaturas reciprocamente, a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Operamos assim contra a inveja, que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade, que improvisa a loucura, e contra o egoísmo, que isola as almas entre si. Naturalmente, a grande transformação não surgirá de inesperado. Santifiquemos o verbo que antecipa a realização. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, receberemos as energias imprescindíveis à ação que nos cabe desenvolver. Em face da pausa natural que se fizera, de maneira muito espontânea, na exposição do Mestre, Pedro interferiu e perguntou: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens de verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças? Se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo? Não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? Outros companheiros se exprimiram, apoiando o plano de proteção integral aos sofredores. Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo e, louvando a piedade, comunicou aos amigos que no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Com efeito, no outro dia, desde a manhãzinha, o médico celeste, acolitado pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. No curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira e da obsessão. Os enfermos penetravam o gabinete improvisado ao ar livre com uma manifesta expressão de abatimento e voltavam jubilosos. Tão logo reapareciam de olhar fulgurante, restituídos à alegria, à tranquilidade e ao movimento, formulava Pedro o convite fraterno para o banquete de verdade e de luz. Os alegres beneficiados, contudo, se afastavam, céleres, entre frases apressadas de agradecimento e de desculpa. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico, e outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações vulgares com muita urgência. Desagradável silêncio baixou sobre aquela reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre, mas o Cristo falou de maneira muito compassiva. Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem
ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E sorrindo, de maneira expressiva, rematou: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Não procurareis a fé na carne morta, no montão de bactérias e de humores, que a sugestão das sombras exteriores é fantasia que não reconforta. Penetrai os caminhos interiores, onde a consciência ensina, ampara e exorta. Lá dentro encontrareis a chave e a porta para um mundo de excelsos resplendores. Prender-se à teia obscura do sensório é demorar no engano transitório, desde o primitivismo da caverna. Toda razão sem luz dorme infecunda, e é na consciência lúcida e profunda que vibra o campo da verdade eterna. Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerás. Veja como o mundo mais belo será. A sabedoria é chave da evolução. É preciso entender, superar a razão. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. É preciso amar. Desvende os mistérios do seu coração. Acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. É preciso amar. É preciso amar. Exultei de júbilo ao descobrir esta grande realidade. A luz é tão bela,
tão ardente, tão pura. A luz é fonte de vida e alegria. E tu, meu Deus, eras para mim a claridade imensa que iluminava as noites da minha existência. De tão encantado da tua luz, cantei a apoteose da tua grandeza, ó excelsa divindade. Hoje és para mim a grande escuridão. A escuridão? Não és a escuridão. És a síntese e quintessência de todas as trevas do universo e de todas as noites de minha vida. A escuridão de uma noite terrestre é luz em comparação com o profundo negror da tua natureza, minha gigantesca noite metafísica. A noite do nosso planeta acaba sempre em crepúsculo, em aurora, em luz meridiana. A tua noite, porém, se estabilizou no nadir da sua mais profunda e imutável escuridão. O relógio da tua natureza marca sempre meia-noite. Toda vez que ergo os olhos, encontro-me com os teus ponteiros em rigorosa vertical, como o fiel de uma balança em repouso, abraçando-se eternamente sobre o 12 da meia-noite. O teu tempo é eternidade. A tua balança não oscila, os teus ponteiros não se movem. A princípio, pensava eu que essa treva metafísica fosse privilégio da tua divina essência, que só no centro do teu eu divino é que reinava essa grande escuridão. Mais tarde, porém, verifiquei, com indizível assombro, quase com desespero, que tenebroso é tudo que te circunda e sai das tuas mãos. De todos os círculos concêntricos que rodeiam o teu sólio eterno irradiam trevas, até da extrema periferia dos cosmos material e espiritual. Treva é a tua natureza, treva a tua providência, treva a tua revelação, treva a tua filosofia, treva a tua justiça, treva a tua sabedoria, treva é o teu mundo todo, treva o reino que entre os homens fundaste, treva é até a mais intensa luz do teu amor para conosco. Senhor, inunda-me no esplendor de tua luz, e contudo cego não te vejo. Fala-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e todavia insensível não te sinto. Ó estranha contradição! Tu bem perto de mim e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho, abre-me os ouvidos surdos de vaidade e sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu descubra tua divina presença na intimidade de meu ser. Mestre e Senhor Jesus, louvado seja o teu Santo Espírito. Nos momentos penosos da minha vida, tenho me apegado contigo e nunca deixei de merecer a tua misericórdia. Nos momentos de alegria e abundância da minha vida, nunca deixei de te render graças e cantar louvores ao teu incomparável Espírito. Ajuda-me, Senhor, nas minhas deficiências, preenche as minhas falhas, enche os meus claros com o teu beneplácito e não permitas que pelos meus defeitos seja a tua doutrina escandalizada e a tua palavra maculada. Sou teu discípulo e te amo como o cão fiel ama o seu dono. Sou criança ignorante.
tem compaixão de mim. Abençoa todos os espíritos, meus irmãos, que me sustentam, e dá-lhes forças para que operem comigo o teu amor. Louvado seja Deus, o nosso Pai Celestial, a quem conheço, Senhor, por teu intermédio, e a quem amo e adoro e guardo o seu preceito. Que assim seja. E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar, sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar. Água nos olhos que rolam, tem um vazio no peito. Nem tudo que vivo tem forma, tão certo é um defeito. Queria entender as histórias de um mundo que ninguém vai saber. É luz quem nos guia, o brilho da estrela maior. E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar, sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar. E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar, sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar, 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 sem que nada possa nos machucar. E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar.